Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renata Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, amados irmãos, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui da lição Eu Quero Ser Feliz. Hoje nós vamos para a lição número 7, né? E antes de mais nada, eu quero agradecer o feedback de vocês, né? A quantidade de likes, os compartilhamentos e também o número de inscritos vem aumentando. E o nosso propósito aqui, irmãos, não é ficar famoso ou qualquer coisa do tipo, mas sim levar a palavra de Deus, tá? Então, o mais importante é que quando você estudar essas lições com a gente, você replique o máximo que você puder para alcançar outras pessoas, porque você que replica esse vídeo, você também está evangelizando, tá bom, irmão? Então vamos lá, vamos para o ritual de costume. Vamos ler aqui os dois textos, né, que antecipam as perguntas. E vamos lá. 1000 anos para tirar dúvidas. A volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo é a bendita esperança que faz bater mais forte o coração do verdadeiro cristão. A cada dia que passa, ficamos mais perto dessa realidade. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período e o que acontecerá com a vida e o planeta Terra após o término desses 1000 anos. E aí vamos para o segundo texto, que é a citação da educadora cristã Ellen White. Jesus, o grande comandante. Então Jesus, acompanhado de todos os santos anjos e todos os santos remidos, saem da cidade. Os anjos rodeiam seu comandante e o acompanham em seu trajeto. E a seguir vem o cortejo dos santos remidos. Com majestade terrível e pavorosa, Jesus chama então os ímpios mortos, e eles surgem com o mesmo corpo fraco, doentio, que foram à sepultura. Que espetáculo, que cena! Na primeira ressurreição, todos saem com imortal frescor, mas na segunda, os indícios da maldição são visíveis em todos. História da Redenção, página 418, né? Esse livro História da Redenção é da escritora aí, Ellen White, né? Essa citação está na página 418. Então é isso aí, tá vendo, irmãos? É como a gente vai estudar na lição de hoje essa questão aí dos 1000 anos, para a gente tirar a dúvida aí. Espero que possamos tirar essa dúvida das pessoas. Então, antes da gente iniciar com as perguntas, nós vamos fazer a nossa oração. Então, eu peço a todos aí que estão assistindo nesse momento que você possa curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, entregar o seu coração a Deus, tá bom? E desde já, a gente já disse que se vocês tiverem algum pedido de oração, já deixar nos comentários, tá bom? Isso, é isso aí. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar mais uma lição. Abre as portas, Pai, e dá sabedoria às pessoas que estiverem vendo esse vídeo nesse momento, e também a mim, Pai, para que eu jamais seja uma pedra de tropeço, e sim que eu seja sal e luz para esse mundo, Pai. Dá iluminação aos teus filhos nesse momento, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar aqui com a primeira questão, e ela pergunta o seguinte: para onde irão os salvos após a volta de Cristo, e quanto tempo ali permanecerão? E a resposta está no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 6, que diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Bom, como a gente viu em lições anteriores, quando Jesus voltar, nós seremos arrebatados. Mas, primeiramente, os que vão, estar com ele são os que morreram em Cristo, que são os que ressuscitarão primeiro. E nós também, os justos que ficarmos aqui, quando ele voltar, nós estaremos arrebatados para viver com ele, né? E os que ressuscitaram na Nova Jerusalém Celestial. E lá nós passaremos 1000 anos vivendo com Cristo para julgar as pessoas que ficaram aqui, os ímpios. E depois, quando Deus restaurar a terra em que a gente vive hoje, nós podemos, após esses 1000 anos, voltar para a terra, porque ela vai estar completamente restaurada. Vamos para a questão 2.
que diz assim: o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos. Está lá em Apocalipse 20, versículo 4, que diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas aos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém. Então o próprio texto já explica, né? Nós ficaremos com Cristo durante 1000 anos lá no céu, né? Reinando junto com Ele. Então o que é que acontece? Aqui ele fala sobre uns tronos, e nesses tronos estarão aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar, né? Então nós ficaremos com ele reinando no céu, com Cristo reinando no céu, né? E a alguns foi dada a autoridade para julgar as pessoas da terra, né? Então é isso. Amém. Vamos para a terceira questão. Como ficará a terra durante esse período de 1000 anos? A resposta está no livro de Jeremias, capítulo 4, do verso 23 ao verso 26, que diz o seguinte: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Amém. Misericórdia. Bom, como eu falei a gente comentou na questão anterior de que quando Jesus voltar vai pegar os seus, né? Os que morreram crendo e os justos que estavam vivos ainda. Então, após isso, os ímpios serão mortos, né? E aí a terra ficará como na passagem fala, deserta. Não haverá nenhum animal, nenhum tipo de vegetação. As aves nos céus não vão haver também, não vai ter também beleza na terra, como a gente pode ver hoje, como a gente pode contemplar, né? Eu particularmente amo ver o mar, então imagino que vai estar horrível, né? Porque se vai estar tudo escuro, não vai ter nenhum tipo de luz, imagina como é que vai ficar, sem nenhuma florzinha pra deixar a terra bonita, então tudo vai estar um deserto. Então é muito triste, mas é algo que vai acontecer, que é necessário, né? E que a gente também espera muito que aconteça, porque isso vai acontecer quando Jesus voltar. Carta número 4. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Isso está no capítulo de Apocalipse, né? No livro de Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 a 3, que diz o seguinte: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Amém. Então, também é uma complementação da questão anterior, né? E como todas as pessoas vão ter sido mortas, os ímpios, né? Aqueles que não criam, aqueles que não seguiram a palavra de Deus. Quem é que vai estar habitando na terra? Satanás, né? Que no caso aqui fala como o dragão. É porque o livro de Apocalipse ele tem muito simbolismo, né? Então acaba sendo um pouco mais complicado, a gente tem que ter um estudo mais aprofundado. Mas para resumir, né? A serpente, quando fala serpente, dragão, é Satanás, é o diabo. Então quem vai estar na terra? Satanás, preso, né? Vai passar 1000 anos aí acorrentado, pagando pelo que ele fez aqui. E apenas ele. Então, após esse período, a gente vai estudar mais pra frente o que é que vai acontecer. Amém. Fiquem ligados nos próximos estudos, hein? São 20 lições. Agora que estamos na 7ª. Bom, vamos para a quinta pergunta, que diz o seguinte:
Quais eventos marcam o fim dos 1000 anos e o que acontecerá a Satanás e aos ímpios? Está lá em Apocalipse, capítulo 20, do 5 ao 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Satanás é solto e derrotado. Esse é o verso 7, que diz o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Amém. Então, o que é que acontece, irmãos? Diante dessa pergunta, Satanás será derrotado, né, quando ele for solto, após completarem os 1000 anos. E aí, os ímpios que foram mortos durante a destruição da terra, depois que passarem os 1000 anos, eles ressuscitarão, mas eles ressuscitarão para serem destruídos, né, junto com Satanás. Então, é isso daí. Bom, vamos para a sexta pergunta, que diz o seguinte: o que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproxima da terra? Está lá em Apocalipse 20, o versículo 8. Ele diz o seguinte: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, irmãos, o que é que acontece? Como eu falei na pergunta anterior, os mortos, os ímpios, eles vão ressurgir para serem destruídos. Eles serão destruídos junto com Satanás. Porque quando Satanás for solto, né, e os ímpios ressuscitarem, então Satanás ele vai reunir essas pessoas, esse exército, para lutar contra Deus, né? E aí ele será destruído de uma vez por todas. Em nome de Jesus. Vamos para a última questão de hoje, que é o seguinte. Sétima pergunta: qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? A resposta está em Apocalipse capítulo 20, verso 9. E diz o seguinte: as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Amém. Então, será o fim, né? Que é bem resumidamente essa questão aí, porque ela é simples, né? Aqueles que não escolheram nessa vida seguir a Deus, seguir seus mandamentos, seguir sua vontade, entregar sua vida nas mãos dele e colocar ele como seu salvador pessoal, a única alternativa que vai ter para essas pessoas é o fim. Então, como diz a passagem, né? Descerá o fogo e vai consumir todos eles. Isso será o fim de tudo. E é isso aí, amados. Essa foi a lição número 7. Né? Sétima pergunta, vocês entenderam, né? O 7 é um número abençoado. Muitas pessoas dizem aí, é o número do mentiroso, isso não existe, né? Isso é um número abençoado, isso sim. E hoje terminamos aqui com a lição número 7. Espero que vocês tenham gostado de coração. Deixe o seu pedido de oração lá nos comentários, tá? Acompanha também lá o Instagram da minha esposa, né, que é o Renata Falconieri. Ela tá sempre fazendo uns vídeos legais aqui lá. Embaixo pra vocês. Ela tá sempre fazendo uns vídeos bem legais e colocando lá no Instagram, né? Então segue a gente lá, segue a gente aqui, né? Curte, compartilha, replica esse vídeo, manda lá no teu grupo lá do WhatsApp, lá dos familiares, né, dos amigos, e compartilha, né? E se inscreve no canal, porque isso dá uma ajuda e muito, né? E o principal é você replicar, porque quanto mais você replica, mais pessoas elas podem ser alcançadas com essa lição, tá bom, amados? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima lição.